Bem, no último vídeo nós vimos sobre operadores relacionais e sobre operadores lógicos, e se você não viu esse vídeo, vá ver, porque neste vídeo é obrigatório, e não é bem obrigatório, mas se você quer entender você tem de ver, ou seja, você é que sabe mesmo. Se você quer entender o conteúdo deste vídeo, vá ver esse vídeo, porque neste vídeo nós vamos ver sobre estrutura condicional e isso envolve muito operador relacional, muito operador lógico e mais umas coisas que nós vamos estar aqui a ver. Mas bem, antes de nós vermos ao certo que é isso de estrutura condicional, nós vamos entender uma coisa que é o que são estruturas. Bem, a primeira coisa que você tem de perceber é que todo o código ele é, de uma maneira generalizada, composto por três estruturas. A primeira estrutura que nós vimos aqui é sobre a sequencial, ou seja, a leitura sequencial, onde é basicamente toda a instrução do código é lida linha a linha. Ele lê a linha 1, depois lê a linha 2, depois a linha 3. E isso é tudo o que nós temos feito até agora. Mas hoje nós vamos ver uma estrutura diferente, que é a estrutura condicional. Em vez de ser lido linha a linha, há linhas que poderão ser lidas ou não poderão, dependendo de uma variável ou de um fator. Ou seja, as coisas não vão ser lidas linha a linha, elas vão depender muito se são lidas ou não, tanto pode como ser lido, tanto como não pode. E para isso nós vamos estar aqui a utilizar alguns comandos, como por exemplo o if, o else if, o else. Nós vamos estar aqui a ver muita coisa, por isso, bem, não vem para estar aqui muito, bora lá ver. Bem, eu estou aqui no estúdio, eu vou inserir aqui um script, aqui bem simples. E bem, logo como eu disse, isto aqui vai tudo funcionar de uma maneira bem simples. Eu vou, por exemplo, eu ainda não vou pegar em partes e objetos, mas neste vídeo eu tenciono usar. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar uma variável. E eu criei uma variável aqui chamada var, que simplesmente tem true. E agora, para nós entendermos como isto funciona, eu vou utilizar isto aqui que se chama se. Ou seja, o que eu vou dizer é que se var for igual a true, then, ou seja, o que eu acabei de fazer aqui? Eu simplesmente coloquei uma expressão com um operador relacional. Se você não sabe o que isto é, vá ver no outro tipo. E como nós sabemos, esta expressão aqui, ela vai retornar ou verdadeira ou vai retornar ou falsa. Porque ou var é true ou var é false, não há mais opções. Ou seja, o que eu estou a dizer é que se, logo, a tradução disto é se, então eu vou escrever aqui, se var for equivalente a true, e a tradução disto aqui é então executa este código. Ou seja, o que eu estou basicamente a fazer é, se esta expressão aqui me retornar verdadeiro, o que tiver aqui dentro ele vai executar. Se esta expressão aqui retornar false, ele não vai executar. Ou seja, por exemplo, eu vou escrever aqui um print olá mundo. E basicamente como é que isto aqui funciona? Bem, o que eu disse é basicamente que se var for equivalente a true, o que neste caso é verdadeiro, então executei isto. Ou seja, se eu executar isto aqui, nós podemos ver aqui que ele printou aqui olá mundo. Olá mundo aqui. Agora vamos supor que eu fazia o contrário. Ou seja, eu vim aqui e dizia que se var for equivalente a false, o que não é, porque var é true, ou seja, esta expressão aqui ela retorna false, ele não vai executar isto, porque ele só vai executar o que está aqui dentro se esta expressão aqui retornar verdadeiro. E neste caso esta expressão retorna false. Porquê? Porque var aqui é true, não é false. Isto só vai acontecer aqui se var for false. Ou seja, se eu executar, ele não printou-me nada em lado nenhum. Ou seja, se você não entendeu o que eu fiz aqui, vá ver o vídeo anterior. Porque aqui não há nada de novo, é basicamente um se, então executei isto e depois um end aqui. Não há absolutamente nada, quase nada de novo. É só você ir ver o vídeo anterior para você poder entender isto.
Logo, se isto aqui retornar verdadeiro, ele vai executar isto aqui. Uma coisa que nós não precisamos propriamente fazer é, como este valor aqui ele é true, eu não preciso propriamente de escrever o igual a true. Basta eu fazer assim apenas se var, que automaticamente ele já presume que é true, porque var é true, ou seja, se eu escrever se var, logo, por exemplo, se eu der aqui um print var, ele vai mostrar true, ou seja, aqui também vai ser true, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente de escrever igual a true. Ou se quiser escrever, pode, se não, pode simplesmente fazer se var, e isto aqui vai, neste caso, acontecer se for true, se for false não. Se eu quisesse pegar o false, eu poderia fazer isto aqui, se not var. Porquê? Porque eu estou a dizer que se var não for true, executa isto. Se você não entendeu o que é este not, vá ver o vídeo sobre operadores lógicos e relacionais, que foi o último vídeo. Logo bem, não vou complicar aqui muitas coisas e eu vou, por exemplo, pegar em partes. Vamos trabalhar com partes, porque trabalhar com partes é sempre melhor. Eu vou criar aqui uma parte e eu vou colocar esta parte aqui no código. E o que é que eu vou dizer? Eu vou, por exemplo, vamos supor, eu vou criar aqui uma variável. E eu criei aqui uma variável chamada pode mudar a cor. E o que é que eu vou dizer? Vou dizer que esta variável vai ser, por exemplo, true. O que eu posso, por exemplo, fazer é dizer que se pode mudar a cor for igual a true, então part.breakColor vai ser breakColor.random. Ou seja, se ela puder mudar a cor, então muda a cor da parte, ou seja, executa. E pronto, ele mudou a cor. Se isto aqui, por exemplo, boa. Se isto aqui, por exemplo, fosse false, ou seja, por exemplo, eu poderia também deixar isto aqui false, ou seja, ele só iria executar isto aqui se isto aqui fosse false. Mas pronto, isso aí cabe a você. Logo, se pode mudar a cor for falsa, então ele executa, ou seja, aqui não executaria. Mas eu vou deixar aqui isto aqui como true. Agora, se isto aqui fosse falso, esta variável fosse false, se pode mudar a cor igual a true muda a cor, ele não aconteceria. Porquê? Porque esta variável pode mudar a cor é uma variável falsa, ou seja, ele não executaria aquilo ali. Ou seja, isto aqui são coisas bem simples, tudo vai depender desta expressão aqui, que nós vimos lá no último vídeo, por isso se você não viu o último vídeo, você tem de ver, senão você não vai entender absolutamente nada do que eu estou aqui a falar. Mas isto aqui é algo bem simples mesmo. Uma coisa também é que eu não preciso propriamente trabalhar com valores de true ou false. Eu também posso trabalhar com valores de int ou isso, por exemplo. Eu posso criar um número aqui que for 20 e eu posso dizer aqui que se o número for igual a 20, então printa o número é 20, por exemplo. Ou seja, se este número for 20, ele vai printar que o número é 20. Se este número aqui não fosse 20, ele não printaria que o número é 20. Agora, por exemplo, já que isto é um número, eu também posso aproveitar e utilizar os outros operadores todos. Eu poderia dizer que se o número fosse maior que 20, então printa, por exemplo, o oi. Ou seja, isto aqui só vai acontecer se o número for maior que 20. Eu poderia dizer aqui que se fosse menor que 20, ou até poderia dizer aqui que se o número fosse maior ou igual que 20, printa oi, e estar a trabalhar assim com estas expressões que nem nós fizemos no último vídeo. Ou seja, como nós vimos no último vídeo, com vantagem, a vantagem de utilizar números é que eu posso utilizar os outros operadores todos, o de igual, neste caso o de equivalente, que nós podemos utilizar como boolean também, o de não equivalente também, e depois tem este aqui de maior, menor, igual a maior e menor ou igual, ou seja, bem simples também. Uma coisa para deixar aqui claro é que a estrutura é esta aqui, ou seja, a estrutura começa no if e acaba no end. Eu acho que isso era bem simples de ver através deste end aqui. Bem, e se você percebeu tudo do if,
garanta que você entenda todo o if antes de passar aqui para o else, porque o else ele basicamente ele vai fazer o contrário. Ou seja, o que é o else? Eu posso dizer que, por exemplo, que se ele fizer alguma coisa, faz aquilo, se não, faz aquilo. A tradução de else é literalmente se não, ou seja, eu posso dizer que se o número for maior que 20, printa o número é maior. E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer se não. Aqui printa um número é menor. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Basicamente eu disse que se eu teve a escrever aqui, ou seja, se o número for maior que 20, se esta expressão retornar verdadeiro, ele printa um número maior. Se não, ele faz isto, ou seja, muita gente pergunta porque é que eu não preciso colocar à frente do else número menor aqui que 20, mas isso é meio óbvio, porque ou o número é maior que 20 ou não é. Não há outras opções, ou ele é maior que 20 ou não é. Ou seja, caso esta expressão aqui retorne false, ele vai ao else. O else é só um senão. Ou seja, só um destes códigos aqui, só a linha 4 ou a 6 é que vão acontecer, ou seja, acontece a 4 ou a 6. Porque ou isto aqui acontece, ou seja, o número é maior que 20, ou isto aqui não acontece. Neste caso eu vou pôr aqui o número como 30. Você me consegue dizer aí mais ou menos qual é que ele vai printar? Ok, está meio óbvio porque eu acabei de escrever ali nos prints. Eu não reparei nisso. Mas basicamente ele vai printar aqui com o número maior, porque se o número for maior que 20, então ele executa este e depois sai do código e volta aqui para baixo. Caso este número aqui fosse 15, ele iria ver o número maior que 20? Não. Então, se não, printa que o número é menor. Ou seja, por exemplo, aqui o número é 15. Eu vou executar. Até vou fazer jogar, porque isto às vezes fica aqui com uma tela que é bem chata. E eu posso ver que ele printou aqui que o número é menor. Agora eu vou aqui parar e eu vou pôr aqui que o número é 35. E vou jogar de novo. E eu consigo ver aqui que ele printou-me um número maior. Ou seja, se isto aqui retornar verdadeiro, boa, executa isto aqui. Se não, se aquilo não retornar verdadeiro, então executa isto aqui. Ou seja, é algo bem simples, você pode perceber melhor isto, você literalmente traduzir. Em vez de estar aqui a ver se este texto lógico é verdadeiro ou falso. Ele executa, você pode literalmente ler como uma pessoa. Se o número for maior que 20, então executa isto aqui, se não isto. Às vezes ler é melhor do que estar aqui a parar um bocado, olhar para a expressão, ver se a expressão é verdadeira ou se não é, e depois estar a ver o que é que ele faz ou não. Logo pronto, eu espero que você tenha entendido isto aqui bem. Como eu disse, não é algo muito complicado. Até algo bem simples, se você souber bem os operadores. Isto aqui é algo extremamente simples, mas como eu disse, treine isto aqui. Bem, e agora também tem uma pequena exceção, que é o else if. Como assim else if? Bem, aqui por exemplo, aqui eu só tenho duas opções, que é ou ele executa este, ou ele executa este. É assim, eu há bocado disse que ou ele é maior ou ele é menor que 20, mas há outras opções. Eu posso, por exemplo, dizer de uma maneira diferente. Eu posso dizer que se o número for 20, posso dizer que se o número for 30, e posso dizer que se o número for 40, por exemplo. São três opções. Como é que eu faria isso? Bem, antes de falar aqui do else if, é importante saber que numa estrutura condicional, ou seja, no primeiro if até ao end, você só pode ter um else, um if, é obrigatório começar com um if, e quantos else ifs você quiser. Por exemplo, eu posso dizer aqui que se o número for equivalente a 32, então printa é 32. E agora o que é o else if? Ele é um se não, se. Em muitas linguagens às vezes é separado assim, else if. Em Lua ele é junto, se não, se. Logo, se o número for 32, então printei 32. Se não, se
número é, por exemplo, 34, print aqui é 34. E o else if eu posso colocar quantos eu quiseres. Eu vou só colocar aqui um else, se não... Ok. Ou seja, o que eu basicamente escrevi aqui foi que se o número for 32, então ele printa que é 32. Simples. Se não, se o número for 34, ele printa que é 34. Se não, ou seja, se todas o que tiver atrás do else não funcionar, ele então printa que nenhuma das opções. Lembrando que eu podia escrever aqui outra coisa aqui em baixo. Ou seja, destas 3 opções, apenas uma delas vai acontecer. O if, logo ele vai ver, neste caso por primeiro, ele vai ver se esta opção é verdadeira. Se for verdadeira, executa e avança as outras todas. Se for falsa, vai ver a próxima. Esta expressão é verdadeira. Se for, executa isto. Se não, avança para a próxima. Se todas estas aqui derem false, ele vai ao else, que é o se não. O else if, a vantagem dele é que eu posso ter outro aqui, por exemplo. Não é isto. Se não, se, por exemplo, o número é igual a 36, então, por exemplo, printa é 36. Ou eu até poderia fazer aqui diferente e eu poderia dizer que se número é menor que 35, não, se o número aqui é maior que 35 e número é menor que 40, ou seja, isto aqui vai acontecer se o número for entre 35 e 40, se o número é maior que 35 e é menor que 40, então printa que é 36, ou seja, isto aqui também é um operador lógico, algo aqui bem simples. Ou seja, isto aqui são coisas bem simples, desde que você saiba, obviamente, os operadores, porque isto aqui é só uma maneira de fazer os operadores funcionarem. Se você sabe direito os operadores e as expressões que dão true ou false, isto aqui fica extremamente simples de você fazer. É muito simples isto aqui. Logo, isto é literalmente tudo sobre uma estrutura condicional, literalmente if, else if e o else. Ou seja, nós já vimos aqui tudo sobre estrutura condicional, é literalmente isto. E eu aconselho seriamente, mas mesmo, a você treinar isto, especialmente com objetos. Eu só mexi aqui um bocadinho de objetos no if, que era algo assim bem simples, mas pegue no else if, no else e nisso tudo e treine com objetos, porque isso é muito bom, você treinar com objetos. Logo bem, este vídeo vai ficando por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários ou vá ver o vídeo anterior, obviamente, porque está lá tudo no vídeo anterior. Mas se você não entendeu algo, deixe nos comentários que eu vou estar sempre a ver. Logo pronto, este vídeo vai ficando por aqui e até ao próximo vídeo.